vai ter 20% de desconto, né? Um livro que já chegou nas 25 mil cópias vendidas. Cara, isso no Brasil é um absurdo, hein? Durante 6 dias, 7 dias do ano passado, foi o 6º livro mais vendido do Brasil. Isso eu lembro, isso também tem o papel do César, que me entrevistou, foi uma das primeiras pessoas que me procurou pra falar disso aí. É mesmo? Sim, foi ele. E é algo que tá rendendo ainda. Ontem fui lançar o livro em Araraquara, por exemplo, tinha mais de 300 pessoas no lançamento. Putz, que legal, Elias. Né? E eu também aproveito aqui esse lance aqui, Rogério, porque é uma coisa mais, não emocional, mas o fato eu venho aqui com muito carinho falar com você. Né? Eu sei que você é do MBL, eu sei que você é de direita. Não. Os caras já me enchem o saco, falam que eu sou do MBL. Aí ele vai... Gente, eu não sou. Pessoal, não. Os caras ainda me colocaram num cartaz lá, tipo, a nova direita. Eu falei, me tira desse cartaz, cara, não tenho nada. Porque os caras só falaram assim, você falaria alguma coisa sobre o Brasil? Eu falei, aí os caras me colocam no cartaz, velho. Não é? Aí o que eu falei pra Fabi? Fala pros caras, me tira do... Aí eu tirei e nem participei do negócio. Mas é brincadeira. Não, é brincadeira, mas eu tenho um baita carinho porque, aquela última vez que veio aqui, pra mim foi um turning point particular, para o próprio internet brasileira. E você falou que ia dar 1 milhão e eu não acreditei. E já tá mais de 2 milhões, já né? tem mais de 2 milhões de views. E também o fato de, além de estar com você, com a pessoa que eu tenho um carinho particular, eu estar com 2 pessoas assim, que eu não conheci pessoalmente, mas são 2 pessoas que eu tenho profunda admiração. Independente se concorda ou discorda, eu tenho profunda admiração. Isso é importante. César Calejon, né, que é uma figura humana maravilhosa que a gente percebe, uma figura progressista, além de ser bonito, né? Além de ser... Isso é um problema. É o mais bonito da mesa. Vamos falar. Mais bonito da mesa, né? Não, eu costumo dizer que eu não tenho... 90% Tom Cruise e 10%... Não, o cara é foda, bicho. O cara é bonito, meu. O cara é bonito. 10%... Os 10 é o quê? É um... Cara, Brad Pitt, não sei. Não, você colocou 2 caras bonitos. Tem que ser um cara feio, né? Não. Tipo, 90%. Ou o Wilson. Rogério Ceni. Ele é 90%. O cara é bonito. Vem cá, pessoal. Como eu não tenho uma masculinidade tóxica, o cara é bonito, inteligente, é surfista. É isso que, cara... Se eu fosse mulher, era com ele que eu ia ficar, meu amigo. Exato. Obrigado, lindão. Deve ter um chulé absurdo, né? E o Casarões, que é uma figura que... Temos pontos de divergência, certamente, mas é uma figura que eu tenho um profundo respeito intelectual. Porque eu acho que é um dos poucos brasileiros hoje que está na área de relações internacionais que me chama atenção. Ou seja, sou uma pessoa que eu me atrai pela inteligência humana, né? Pode ser de direita, de esquerda, não tenho preocupado. Meu problema não é de posição política, sim de inteligência. E o Casarões é um cara que, onde ele fala, eu quero ouvir, porque se eu concordar ou discordar, eu vou estar vendo que... Você vai parar para prestar atenção. Exatamente, porque é uma figura inteligente, é diferenciada, então é uma honra imensa estar com vocês aqui. Mas é isso que eu procuro também aqui, escutar pontos divergentes, mas que façam sentido para as pessoas e elas decidam, né? Então eu acho muito legal juntar vocês 3. Eu até perguntei para todos vocês, né? Tudo bem? Quem que vocês acham? E um indicando o outro, entramos nesse consenso aí. Eu acho que hoje vai ter um papo muito legal. E é com você agora, César. Bom, Foi o último a vir aqui, né? Exato, César Calejon. Eu sou jornalista, escritor. A especialização em MBA, o Casarões, foi meu professor na FGV. E eu lancei esses livros que a gente conversou um pouco ao longo dos últimos anos. Participei muito do debate público. Todos os 3 têm um episódio aqui que vocês podem ir atrás, Exato. dar o busca neles aqui que acham aqui. Não, no mais, cara, uma honra imensa. O Elias foi extremamente generoso em dizer que o livro dele vendeu por minha causa. Porque... Não, foi um cara que mas é um cara agradecido que sabe que é muito difícil, né? Divulgar livros e eu acho legal isso. Né? Todo mundo abre espaço. Na verdade, assim, cara, quando você me chamou, eu fiquei muito lisonjeado, muito honrado, porque o Casarões é meu professor, então sou suspeito para falar dele. O Casarões foi o cara que, da forma mais generosa possível, quando eu comecei a escrever o primeiro livro, de uma maneira muito incipiente, muito cru. Ele, cara, pensa nisso, pensa naquilo. E é difícil achar, cara, Vilela, honestamente, sem rasgação de seda, tá? Que tem esse torque intelectual e essa humildade ao mesmo tempo. São 2 coisas que geralmente não combinam. Que não andam juntos? Geralmente, cara. O cara que ele é muito inteligente e que ele tem muito destaque na área dele, que é o caso do Casarões, pode ser que ele fique empolado. Graças a Deus não é o caso do Casarões, um puta cara humilde. Dos professores que eu tive na FGV, de longe, o cara mais preparado, mais capaz, mais humilde, que eu levo como educador pro resto da minha vida. E o Elias, cara, é esse craque do também, comunismo também. Esse livro, eu li o livro
inteiro. Quando eu fui entrevistá-lo, ele falou assim: mas você leu alguma coisa do livro? Deu pra pegar uma outra coisa? Eu falei: meu irmão, eu devorei teu livro, cara. Eu li de orelha a orelha, assim, em uma semana o material. E a meu ver, se você quer entender China, e se você quer entender o porquê que a China se tornou tamanha potência... Tem que passar por esse livro aqui. Mas assim, é leitura obrigatória, meu irmão. Tem que ler essa parada. Até pro cara querer discordar, ele tem que ler, né? Exato. Porque é isso que falta às vezes, né? Exato. Então isso foi uma honra imensa, meu irmão. Quando você me falou, pô, vou estar com 2 craques desse, eu falei, pô, não sei nem se eu mereço, mas eu aceito, eu vou. Que isso, vambora. E vamos... o Casone já falou um pouco sobre isso, né? Mas vocês têm prazer ainda em pensar sobre o Brasil? Ou gera um pouco de angústia, de tristeza? Qual é a sensação de vocês que estudam, que são obrigados a estar toda hora debruçando sobre a política, sobre a economia, sobre essas coisas, e pensar sobre isso? Isso traz o que para você? Qual é a sensação que traz? Quer falar, Elias? Eu vou começar com uma frase quase que pronta, né? Porque eu acho que desde o Homem da Caverna até o Homem Novo, que seria o comunismo, né? Existe uma escola maternal de humanismo, né? Ou seja, esses milhares de anos de evolução humana, entre o Homem das Cavernas e até o comunismo, na minha opinião, é uma escola maternal de humanismo, e num ponto desse processo você se reconhece como sendo uma comunidade. Certo. No meu caso, brasileiro. Então, eu me enxergo como brasileiro, eu sou um patriota mesmo de fato, ou seja, eu sou nacionalista de esquerda, né? E eu amo loucamente meu país. Então, eu tenho orgulho de ser brasileiro, assim, o verde e amarelo é nosso, né? Então, para mim, é prazer estudar o Brasil, estudar a história do Brasil e fundo nas raízes da nossa formação econômica e social, na coerência interna, nas leis de movimento que regem a formação da nossa sociedade, né? E é evidente que como eu falo por mim, né? Eu como um nacionalista que me vejo como tal, ou seja, eu chego ao socialismo, ao marxismo, pelo nacionalismo, que é um caminho diferente da maioria dos marxistas, né? Eu chego no socialismo por causa do nacionalismo, porque eu acho que somente o socialismo pode a realização da nação só pode ocorrer no socialismo, acho, na minha opinião, né? E vem a angústia, evidente, né? Porque o Brasil é um local disputado no mundo, é um país que tá com o seu tecido social completamente rompido, é um país que se perdeu desde o golpe de 2016, um país que está completamente perdido, e eu acho que está sob intervenção estrangeira desde 2013, né? Eu tô esticando a corda para o debate mesmo, entendeu? Tá. Sabe? Então isso causa muita angústia na gente, né? Sabe? Hoje o mundo, cada país, China, Rússia, Estados Unidos, todo mundo se reposicionando para a defesa dos seus respectivos blocos de capitais no mundo, né? Isso que gera guerra na Ucrânia. Isso dá para perceber, tá tendo uma movimentação grande. E o Brasil... Assistindo. Sabe? E o Brasil é completamente sem uma estratégia nacional de desenvolvimento, né? Como diria o Ciro Gomes, né? Então isso me causa muita angústia, né? Nós perdemos isso, né? Ou seja, aquilo que vem de Zé Bonifácio, por exemplo, que passa por Getúlio Vargas, passa por Juscelino e passa pelo próprio Lula de 2002, 2013 e Dilma, se perdeu, né? O espírito nacional. E eu termino dizendo o seguinte sobre isso, né? Existe uma grande questão que eu sempre coloco, que falta para nós no Brasil hoje, coisa que tem nos Estados Unidos, na China. Primeiro, nós passamos por uma fragilidade ideológica muito grande. Os nossos intelectuais acham que o Brasil é uma mera expressão geográfica. O serviço público em si, ou seja, aquelas camadas de juízes, promotores, aquela alta camada, não é patriota de fato, não vê isso como o meu Brasil como um país a ser construído, é o serviço público mesmo de fato, né? Então nós temos essa fragilidade ideológica muito grande, né? E falta uma ideologia para nos significarmos, né? Ou seja, o Brasil não tem uma ideologia nacional. E todos esses países têm uma ideologia nacional que os significa para si mesmos e para fora, e falta isso no Brasil. Então a busca por uma ideologia que nos signifique perante nós mesmos e diante do mundo é algo fundamental para a construção do país. Como que a gente define o que é ideologia? Porque é uma palavra que para cada pessoa pode ter um significado. O que é ideologia? Eu acho que... E mais, inclusive, que você falou, uma ideologia do país. Eu acho que... Eu vou falar em termos filosóficos, infelizmente, não vai ter jeito. Nós temos a capacidade de buscar o que historicamente foi se constituindo e que pode ser observado como universal no particular. Então você pega, por exemplo, as grandes almas que o Brasil construiu, como Zumbi dos Palmares, como Zé Bonifácio, Getúlio Vargas, JK, ou seja, o Brasil tem várias grandes almas que o Brasil construiu durante o seu processo de construção. E você, ao perceber o que une cada uma delas, você vai chegando a um corpo de ideias, um corpo de pensamento, de subjetividade,
que acaba aqui nos formando enquanto pensamento nacional, enquanto ser nacional. Ou seja, existe uma linha de continuidade de ruptura entre Zumbi dos Palmares e Zé Bonifácio, até Dom Pedro I, o caso da independência, ou seja, os lutadores da abolição, a Revolução de 30, ou seja, que para mim é um marco fundante da nação brasileira, a Revolução de 30, ou seja, é um marco civilizacional importante. As eleições do Lula em 2002, eu acho que é um marco civilizacional importante para nós, ou seja, é buscarmos qual que é a linha de continuidade de ruptura nesses processos todos, para formar uma ideologia nacional a partir disso. Né? Então nós temos que se aprofundar em história, né? Ou seja, qual que é a nossa história de fato, né? Não negar a nossa história. Né? Então é um trabalho difícil, é um trabalho que é sabotado. Né? Falar bem do Brasil hoje pega até mal às vezes, né? Ou seja, falar bem do passado do Brasil, né? Pega até mal em muitos lugares. Né? O negócio é falar mal do Brasil, dá mais público, né? Então eu vejo assim, não é um fanismo, não, mas eu vejo que falta isso para nós, né? Tesão pelo Brasil, sabe? Esse país pode dar certo, né? Enfim. Fica agora com os... César? Não, se eu tenho prazer em fazer o que eu faço, seguramente tenho muito prazer, cara, e muita angústia também, Vilela. Precisamente por esses motivos que o Elias acabou de ressaltar. Você vê, existe toda uma reorganização geopolítica global. Casarões é o craque da vez para falar a respeito disso, mas você tem em diferentes países uma discussão muito mais produtiva. Uma discussão, por exemplo, se você avaliar essa obra que ele te dá de presente, você vai perceber como, a partir de Deng Xiaoping, por exemplo, houve toda uma reformulação em termos institucionais e que a China começa a adotar uma série de medidas, para não falar na frente do autor aí, que foram capazes de promover uma série de avanços e colocar de forma ultra resumida... Os caras viram que tinha vários problemas graves. Uma burocracia de gente que pensa problema, de gente que vai endereçar aquilo que é pertinente, entende? Você cria uma rede estatal de financiamento de bancos estatais que são capazes de financiar desenvolvimento de tecnologia e pesquisa. Coisas que são pertinentes, Vilela, para a discussão pública. No Brasil, a gente está afeito a um dogma religioso no qual a gente fica debatendo pauta moral, cara. No qual a gente fica dizendo que o meu medo é que minha filha vai frequentar banheiro unissex com uma mulher trans. A gente fica discutindo mamadeira de piroca, kit gay. E o mundo tá avançando, cara. As pessoas estão investindo aí em supercondutores, nano não sei das quantas, tecnologia que emula o sol. Inteligência artificial. E todo esse tipo de coisa, cara. Então, a minha angústia... enquanto jornalista, enquanto escritor, provém do fato de perceber que a gente está ficando para trás. E a gente está ficando para trás de uma forma muito séria, entende? Você tem todo um processo de reorganização geopolítica, não por acaso você tem essas tensões que estão se produzindo. Sempre houve tensões, isso não é fato. A gente estudou isso com o Casarões, não na disciplina dele, mas como, por exemplo, desde Tucídides, cara. Isso é entendeu? Na medida em que você tem uma potência surgindo e uma potência já consolidada, as tensões que se criam, guerra do Peloponeso, esse tipo de coisa. Mas a minha principal dor é perceber que, independentemente do bolsonarismo, o Brasil caminha ou corre o risco de se tornar uma espécie de teocracia fundamentalista, dogmática, que não discute os pontos fulcrais que deveriam ser discutidos para o nosso desenvolvimento, entende? Mas eu sinto muito prazer naquilo que eu faço e tem algum nível, sem dúvida, de angústia, de tensão